E Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás. Alô pessoal, meu nome é Márcio Guilherme, estou no canal Fênix Sobrenatural. Hoje eu estou fazendo esse vídeo, nós vamos falar desse orixá do arco-íris, que se chama Exu Maré, tá bom? Eu quero agradecer meu 887 inscritos, rumo a 1000 inscritos aqui no canal do YouTube, tá bom? Eu peço perdão para vocês que não teve vídeo essa semana para trás aí, tá bom? Mas semana passada nós falamos do orixá Obaluaê, tá bom? Obaluaê ou Mulu, dependendo de casa para casa, tá? Ou na casa do Candomblé, ou na casa da Ubanda. Esse é o mesmo orixá, tá? Mas com dependendo de casa para casa, eles chamam, tá bom? E hoje nós vamos falar do Enxumaré, tá bom? Eu quero, o que mais? Rumo a 1000 inscritos, né? E a minha rifa que eu tava fazendo era, era pro Dia dos Pais. Eu tinha perguntado pro pessoal, né? O que eles queriam. Aí eles, cachaça. Qual cachaça? Aí eles pediram um uísque. Aí eu tava falando que na adega, né, é falso, né? Aí eu falei, uai, como que eu vou distinguir o falso com o original? Aí eu fui pesquisando, consegui identificar. Eu, como faço design gráfico, eu consigo identificar também. Aí foi isso. Então, vamos arrumar. Então, pessoal, eu vendi a rifa, graças a Deus, toda a rifa, né? Logo, logo, o vídeo meu não vou editar mais pelo celular, vai ser pelo computador. Não vai ser computador, vai ser um notebook. 16 GB de RAM e, que eu vou fazer edição dos meus vídeos pro YouTube e meus design gráficos, tá bom? Aí o combo foi um combo, mas na adega eles vendem esse combo de Jack Daniels com 3 Red Bull, um Jack Daniels, 3 Red Bull e mais 3, desculpa, água de coco. Aí eu falei assim, vamos, o que tal eu colocar um Jack Daniels e uma vodka Absolute, mais 5 Red Bull e mais 5 água de coco e um balde de gelo de graça. Tira e queda, pessoal. Aí minha tia-avó, por parte do meu avô, ficou jogando praga, falando assim, não vai vender tudo, não vai vender tudo, não vai vender tudo. Aí eu fui lá e vendi tudo. Então, pessoal, vou ficar
Obrigado, tá? A ajuda de vocês no canal. Eu quero agradecer vocês 1.000 inscritos, tá? E hoje nós vamos falar do Exu Maré. Amo vocês. Ficam todos com Deus e fui. Antes da gente entrar no tema do vídeo de hoje, eu vou pedir para você, se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, não esquece de deixar aqui o seu like, um comentário também no vídeo de hoje, se você conhece Exu Maré, se você já viu essa entidade, e também compartilha nas suas redes sociais. Se inscreve aí, dá uma força. Vi uma pergunta no vídeo sobre o orixá, Oxumaré, se eu conhecia o Exu Maré. E eu vou falar um pouquinho dele, tá? Mas espero que vocês compreendam e não interpretem mal algumas coisas que eu vou falar aqui, porque eu acho que há alguns exageros, né, ao longo da jornada, da história da Umbanda. Algumas coisas acontecem e talvez um certo equívoco, mas vamos lá. Eu vou falar a minha opinião. Você não é obrigado a aceitar e nem concordar, tá bom? Se a tua doutrina fala diferente, ok, tá tudo certo. O que tá certo é a tua doutrina, não o vídeo aqui. Mas eu vou falar um pouquinho do meu posicionamento também sobre essa questão de Exu Maré. Bom, eu costumo dizer que a melhor maneira de você conhecer uma entidade, você conhecer o seu Exu, por exemplo, é conversar com ele, entender ele, olhar o ponto riscado dele, falar sobre a linha de atuação, ver o que ele faz. A melhor maneira de conhecer uma entidade é buscando informações com a própria entidade. Eu vou falar um pouquinho aqui do que, como eu vejo, o que eu penso e o que eu acho de Exu Maré, tá? Já inicialmente já digo para você que é um Exu que é ligado à força das águas, tá? Normalmente muito comum ouvir que esse Exu é ligado à força de Yansan e à força de Xangô também, mas trabalha na falange espiritual sobre a orientação das marés, né? Então seria na Calunga Grande, sobre ordens de Iemanjá, né? Exu Maré, ele pertence à linha de Iemanjá, então, e trabalha junto com Yansan e Xangô, né? Por intermédio de Xangô. Por que isso? Porque ele trabalha na questão de justiça e esclarecimento, e normalmente esse Exu, ele trabalha na inteligência dos médiuns, tá? Ele precisa de médiuns bem preparados, bem estruturados, para que haja uma certa inteligência emocional para poder lidar com os conflitos em que Exu Maré vai se envolver ao longo da caminhada. É uma entidade voltada para a doutrina também, para resgate, e fala-se também que ele trabalha na questão de encaminhamento e, vamos lá, desobsessão, né, ou retirada de quiumbas e guns. Ele livra as pessoas dos quiumbas que sugam a energia espiritual. É um Exu de limpeza energética e encaminhamento. Por ser de encaminhamento, é o que eu falo, estar ligado também de certa forma a Yansan, tá? Existem várias histórias sobre Exu Maré, e aí cabe lembrar de novo que não adianta eu ler aqui uma história para você, falar de uma história do Exu que não é o seu Exu. A gente precisa respeitar a individualidade do espírito e entender que os nossos Exus são espíritos dotados de consciência, né? E tem a sua individualidade, né? E então você não pode pegar uma história na internet, querer colher ela e entender que é a história do teu Exu. Isso é um equívoco, isso é um erro, e de certa forma um desrespeito ao teu Exu. E desculpa, eu falo teu Exu, mas é assim, o Exu que te acompanha, o Exu que trabalha contigo, e tá tudo certo. É só uma maneira de expressão, tá? Ninguém quer se apropriar de nada ou ser dono de nada, tá? Antes que venha o mimimi, como é de costume nos vídeos. Mas entendam que não dá para mim falar sobre Exu Maré no conceito das histórias que a gente vê aí, né? Por exemplo, tem uma história que fala que ele era um pirata, né? Que foi traído pela sua tripulação, e aí por causa de questões de negligência, e ele acabou depois se revoltando e conseguiu
se vingar dessa tripulação. E aí um tempo depois ele voltou com um espírito para trabalhar nas falanges de Exu, tá? Tem uma outra história que fala que essa entidade ela trabalha no mar, é uma entidade muito comum de se visualizar no mar com uma adaga velha na mão, né? Alguns médiuns também dizem que conseguem perceber o seu corpo energético e fluídico como se fosse uma caveira, a cabeça fosse uma caveira de tubarão, né? Na manifestação energética desse espírito, né? E aí tem várias histórias. Então assim, ó, eu escolhi uma história aqui para contar, não quer dizer necessariamente que representa o teu Exu. E aí você precisa, o melhor fato a se fazer é tentar conversar com o teu Exu, tá? Eu tenho meu ponto de vista pessoal sobre esse nome, tá? Exumaré. Vamos lá. Eu vou me explicar por que eu fico com um pouquinho de pé atrás. Porque normalmente ele vem do equívoco da palavra, as pessoas não entenderam, não conseguiram falar o orixá, o Oxumaré, né? Tanto que hoje é comum você ver médios hoje em dia, 2022, falando Oxumaré, né? Então tem os equívocos. E será que esse nome não surge por causa da interpretação em equívocos, né? Eu fico às vezes na minha dúvida, tá? Muito embora eu vou contar uma história para vocês. Eu ouvi uma manifestação de um espírito que se denominava Exumaré, e ele apareceu no corpo fluídico, no corpo energético, com uma pedra branca na mão, né? Uma pedra branca na mão. E depois, estudando e pesquisando algumas coisas, eu ouvi falar que esse Exumaré, ele tinha uma pérola branca na mão, né? E aí nessas mesmas histórias que eu pesquisei, fala sobre uma adaga velha e uma pérola branca na mão. A adaga para defender e a pérola para desagregar energia, né? Então eu não sei o quanto isso tá ligado realmente a Exumaré, ou o que eu posso te trazer aqui, pelo meu entendimento. Agora, Maurício, tu falou que pode ser um equívoco de uso da palavra. Pode ser um equívoco, assim como pode realmente existir esse Exu nessa falange, né? Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente acaba vendo Exus e nomes de falanges de atuação e entidades que estão desaparecendo. Por quê? Porque é mais comum ver esses nomes que a partir do final da década de 80 e início dos anos 90, as literaturas e as vertentes que são mais estudiosas sobre religião acabam nos trazendo alguns nomes, e os adeptos, em vez de conhecer os Exus dentro da sua casa, acabam relacionando eles e gostando e adotando nomes para esses Exus. Muito embora, e eu vou dizer que boa parte das manifestações dos novos médiums hoje, eles sequer sabem o nome das manifestações que estão com eles. Eles adotam um nome mentalmente, acreditam que é aquilo, e às vezes na hora da manifestação a própria entidade sofre sofre pela questão do animismo ou pela vontade do médium também, e acaba dizendo que é determinada a entidade. Eu sei que vai ter gente que vai ficar bravo, vai gerar certa polêmica, mas eu acho que muitos médiums acabam boicotando a manifestação das suas entidades e não deixando que elas revelem sua verdadeira essência, seu verdadeiro nome. Em suma, um pouquinho de Exumaré é isso aqui que eu trouxe para vocês. É um Exu que trabalha na força de Iemanjá, na força das águas, mas com o trabalho de decantação e também com o trabalho de encaminhamento de espíritos, tá bom? E livrando os consulentes de ataques de quiumbas, tá bom? Resumidamente é isso. A história de Exumaré você tem que perguntar para a sua entidade, conhecer um pouquinho mais sobre a sua entidade, e é isso, tá bom? Espero que você goste deste vídeo, tá? Se gostou, deixa um like, se não gostou, deixa um dislike, não tem problema nenhum, mas eu vou pedir para você. Sabe alguma coisa mais de Exumaré? Explica pra gente aqui, pra gente aprender também, é muito importante a sua contribuição. Conhece algum médium? Já viu a manifestação? Mostra pra gente, fala pra gente aprender com você também, tá bom? Desde já eu peço a sua colaboração em se inscrever no nosso canal, deixa um like, curte, compartilha, faça do Umbandeiro seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro, tá bom?
Nós temos clube de membros a partir de R$ 2,99. Dá uma força pra gente aí também, né? Se gostou, valendo desse vídeo aqui, deixa aqui um valeu demais. Sua contribuição a partir de R$ 2,00. Doações via Pix e PayPal na descrição do vídeo. Meu fraterno saravá para todos. Oi, salve, Exu lá na Incruza. Oi, salve, Exu é Bojubá. A casa de seu destranca-rua é abençoada por seu beira-mar. A casa de seu destranca-rua é abençoada por seu beira-mar. Oxumaré, o orixá que desenhou o arco-íris nos céus. Contam que o Oxumaré não gostava muito da chuva. Toda vez que ela reunia suas nuvens e molhava a terra por muito tempo, Oxumaré levantava sua faca de bronze contra o céu e fazia ameaças para ele. Com isso, ele fazia com que a chuva desaparecesse e no lugar dela surgiu o arco-íris. Um certo dia, Olodumaré pegou uma doença que deixou ele cego. Chamou Oxumaré, que da cegueira conseguiu deixar ele curado. Olodumaré, porém, ainda tinha medo de que ele perdesse sua visão de novo, então não deixou Oxumaré voltar para a terra. Para ter Oxumaré por perto, determinou que morasse com ele, e que de vez em quando ele poderia sim viajar para a terra, mas só em visita. Enquanto Oxumaré não vem para a terra, todos podem ver ele com sua faca de bronze no céu, sempre desenhando um arco-íris para estancar a chuva. O Oxumaré era um babalaô que atendia o rei de Ifé, só que ele não era um homem de muita fama, ele não tinha poder e nem riqueza. Ele se sentia meio humilhado como seu pai também já foi. Seu pai que era também conhecido como o Senhor do Chalé Colorido. Oxumaré estava tão triste que foi até um adivinho, e esse passou para ele um ritual para se tornar poderoso e também muito rico. Ele deveria oferecer 4 pombos, uma faca de bronze e uma boa quantidade de búzios, que seriam umas conchas especiais. Oxumaré foi obediente e começou a fazer a sua oferenda. Mas exatamente nessa hora, o rei pediu para chamá-lo. Oxumaré até disse que iria, mas somente quando terminasse a cerimônia. O rei ficou enfurecido com a ousadia de Oxumaré e deixou de pagar uma dívida para ele. Quando Oxumaré retornou para sua casa, ele recebeu um chamado de Olokun, que era a rainha de um país vizinho. Ela estava chamando por ele porque precisava urgentemente de uma cura para o seu filho. Oxumaré consultou Ifá e fez as oferendas que eram necessárias e conseguiu curar o filho de Olokun. Como recompensa, ela deu para ele algumas riquezas: cavalos, escravos e um lindo pano azul. Quando retornou à sua casa com todos os seus tesouros, ele foi ver o rei. E esse ficou muito espantado porque antes o Oxumaré era muito pobre. E é claro que ele perguntou sobre os presentes. E o Oxumaré rapidamente falou sobre a cura do filho de Olokun. E o rei, que tinha uma rivalidade muito nata com qualquer pessoa, não queria parecer menos que Olokun. Então deu para Oxumaré uma roupa vermelha e muitos presentes. E foi dessa maneira que o Oxumaré se tornou rico e respeitado. O Oxumaré era um rapaz muito bonito e muito invejado por vários homens. Suas roupas tinham todas as cores do arco-íris e as suas joias eram tão brilhantes que dava para perceber até mesmo de longe. Todos queriam se aproximar do belo Oxumaré. Mulheres e até mesmo homens queriam seduzir ele para se casar. Mas o Oxumaré, por incrível que pareça, era muito contido e solitário. Preferia andar sozinho por toda a abóbada celeste, onde todo mundo costumava ver ele em dias de chuva. Uma certa vez, no meio desses passeios pela abóbada, o Xangô acabou vendo o Oxumaré com toda a sua beleza, seu traje e seus metais. O Xangô sabia da fama do rapaz, que ele nunca deixava que alguém se aproximasse. Então ele preparou uma armadilha para que ele pudesse capturar o homem do arco-íris. Então ele mandou algum de seus homens para convidar o Oxumaré para uma reunião que aconteceria em seu palácio. E quando o Oxumaré deu um passo para entrar na sala do trono, os guardas de Xangô fecharam todas as janelas e também portas.
deixaram o Xangô e o Oxumaré juntos, trancados ali dentro. O arco-íris, é claro, ficou desesperado, começou a tentar fugir de tudo quanto é jeito, mas todas as portas e janelas estavam trancadas pelo lado de fora. O Xangô tentava de toda maneira possível pegar o Oxumaré e deixar ele em seus braços, mas o Oxumaré parecia quase que um peixe, ficava sempre escapando, escorregando de um lado ou do outro. Não vendo outra maneira de se livrar, o Oxumaré começou a pedir ajuda. Pediu ajuda para Olorum, e Olorum escutou a sua súplica. No momento em que o Xangô estava quase que finalmente conseguindo prender o Oxumaré, de repente, do nada, o homem do arco-íris começou a se tornar uma cobra. O Xangô, vendo aquilo, começou a sentir muito nojo e muito medo e largou o Oxumaré. A cobra começou a se mexer pelo chão, fazendo movimentos rápidos e sinuosos. Ela começou a procurar um lugar para escapar, mas não demorou muito. Ela achou um buraco que ficava entre a porta e o chão, e por ali ela escapou. Por ali escapou o Oxumaré. Foi assim que o Oxumaré conseguiu escapar da armadilha e dos braços de Xangô. Quando tanto o Oxumaré quanto o Xangô foram feitos orixás, foi o orixá do arco-íris que teve que levar água da terra para o palácio de Xangô, lá na terra de Orum, no mundo espiritual. Mas o Xangô nunca mesmo, por mais que tentasse, conseguia se aproximar do Oxumaré. Oxumaré era o filho de Nanã, o orixá feminino que era responsável pelo homem na terra. No seu destino estava escrito, por mais incrível que pareça, que por 6 meses ele deveria ser um monstro, e nos outros 6 meses ele deveria ser uma linda mulher. De pouco em pouco, a mulher que o Oxumaré tinha se tornado começou a se revoltar contra a própria mãe. Tudo isso porque, por mais que ela tentasse, nunca conseguia ter uma relação de amor saudável com alguém. Isso porque, quando estava tudo bem entre ela e o companheiro, ela acabava se tornando um monstro. Isso assustava e fazia com que seu amante fosse embora. Um certo dia, Oxumaré acabou se encontrando com Exu, o orixá mensageiro. O Exu acabou fazendo que o conflito que tinha entre a Nanã e o Oxumaré ficasse ainda maior. O Exu conseguiu colocar na cabeça de Oxumaré que a Nanã que deveria pagar pelo tormento que seu filho passava. O Exu também falou para ele que ele deveria tomar a coroa de GG, que pertencia à sua mãe Nanã. Oxumaré então foi até o palácio de sua mãe e com a sua forma de serpente começou a aterrorizar todos que estavam presentes. A Nanã suplicou para que ele não matasse ninguém, tentando distrair ele do seu objetivo. Mas no fim não teve jeito, a Nanã teve que entregar sua coroa e Oxumaré foi coroado o rei dos GGs. A Oxum era a mulher de Xangô, mas ela vivia quase sempre enrabixada por Oxumaré. O Oxumaré era o mais bonito e atraente dos homens daquele lugar, e isso, é claro, encheu o Xangô de ciúmes. Um certo dia, não aguentando mais a possibilidade de perder a sua Oxum para Oxumaré, ele decidiu convocar o seu rival para um duelo. Quando os dois finalmente se encontraram, começaram uma luta que durou por 3 dias e 3 noites. O Xangô era o mais habilidoso dos guerreiros, ele já venceu várias batalhas e venceu muitas guerras. Do outro lado, o Oxumaré usava sua habilidade de domar as cobras. Algumas vezes até mesmo se transformava em uma, para que conseguisse escapar dos ataques mortais do machado do Xangô. Mas o Xangô venceu, ele matou o Oxumaré. E todos choraram a morte de um moço tão bonito, até mesmo a sua mãe, a inconformada Nanã. Ela procurou a ajuda de Olodumaré, que vendo a morte de Oxumaré, transformou ele no arco-íris para ficar sempre vivendo nos céus. Bem galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo deixando like ou dislike, se inscrever no canal e se quiserem algum vídeo, deixe aí nos comentários, beleza? Valeu, falou, tchau!